Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus, la graça de Deus para vocês. Estamos falando aqui de Lajinha, Minas, Sul Capixaba, Leste Mineiro, do CCBB, Família Sata, aqui o mapa de Jerusalém. Sou professor Ilmar, formado em várias matérias, vários cursos, mas aqui o chapeuzinho de Portugal, né? As cores vermelha e preta aí. E nós estamos aqui falando de Lajinha. Eu sou professor aqui da Rede Estadual de Ensino, nas cátedras de Geografia e Sociologia. Aqui, diretor e fundador do CCBB, temos curso básico, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado, e estudando a Bíblia. Nosso estudo aqui é a Bíblia. E para quem ainda não tem, eu aconselho que compre imediatamente a Bíblia Dake, a melhor Bíblia de estudo do mundo. Notas, mas muitas e muitos detalhes. Dake é detalhe, você passou a vida inteira estudando a Bíblia. Então, é o melhor que existe, na versão, de preferência, Almeida, revista e corrigida. Na aula de hoje, na aula passada, nós fizemos o levantamento do capítulo 3, ficamos só nele, que apresentamos os filhos de Davi, a listagem dos 3 listagens dos filhos de Davi. Né? Na verdade, são 5, porque 2 são referentes aos primeiros filhos que ele teve lá em Hebron, que começou reinando em Hebron 7 anos e meio, e depois veio para Jerusalém. Crônicas vai tratar exatamente do reinado dele, por livro de Primeiras Crônicas, do capítulo 10 até o capítulo 29, vai tratar do reinado dele em Jerusalém. Samuel e Reis conta do reinado dele lá em Hebron. Ele teve 6 filhos lá, só tem a diferença do segundo, que é chamado de Quiliabe em Samuel, e chamado de Daniel em 1 Crônicas. Depois do nascido em Jerusalém, nós temos uma diferença. Samuel apresenta 11, 1 Crônicas 3 e 1 Crônicas 14 apresentam 13. Lembrando que Nofá, Nogá e Elpelete seriam esses 2 que não aparecem em Samuel. No livro de capítulo 4 de Crônicas, vamos estudar hoje, vamos ter aí, agora começar a mostrar como o livro de Crônicas faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Tem que mostrar que Jesus é da tribo de Judá. Então vai destacar aí a genealogia de Judá. O capítulo 4 vai começar a mostrar a história de Judá, que é o 4º filho, né? E também ele veio a ter 3 meninos da sua esposa Sua, chamada Sua, filho de Ira, né? Lá na região de Adulão. Mas ele teve também depois um casal de gêmeos da sua nora. Tamar era nora de Judá. Judá casou o seu filho Er, logo com uns 13 anos no máximo, pelas contas aí, com essa Tamar. Er era mau aos olhos do Senhor, Deus matou. Depois ele casou a filha, então, seguindo a lei do Levirato, quando o casal morava com os irmãos, poderia seguir. Então, deu para ele Onã. Onã praticou, então, o chamado onanismo, que é ejacular na relação sexual. A ejaculação é feita fora da vagina. E por isso, então, Deus também teria matado, porque ele não quis suscitar descendência para o irmão. Judá ficou com medo, já tinha morrido 2 meninos. Selá devia ter quase na idade de ser homem, porque os filhos foram rapidamente. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Então, tinha 13, 12 e 11. Depois 14, depois quando o outro teria 13, o outro teria 12. Então, era um ano só de diferença, o menino já poderia ser dado em casamento a Tamar, mas ele acabou enrolando a Tamar. Ela então acabou ludibriando o próprio sogro. Ela vestiu-se de prostituta, a história diz assim, e teve relacionamento com Judá. E desse relacionamento teve 2 filhos, Pérez e Zerá. E desses meninos, Pérez e Zerá, veio Jesus. Então nós temos aqui a história de Judá, no capítulo 4 de Crônicas, através de Ur e Sobal, com 18 descendentes. Depois nós temos outra genealogia de Judá aqui, no capítulo 1 Crônicas 2, 24. Depois temos a oração de Jabes. Jabes foi ter escrito um livro sobre ele, David Wilkerson escreveu um livro sobre ele, 1 Crônicas 2. Vamos falar depois dele. Depois você tem Judá, através de Caleb, o Quelubai, com 5 descendentes. Depois tem Kenais, que era sobrinho de Caleb, com 6 descendentes. Depois tem outra genealogia de Judá, com 37 descendentes, de Caleb, de Números 13 e 14. Depois tem a história de Judá com Selá, que era filho verdadeiro dele mesmo, direto da mulher dele,
neto de Ira, né? Filho de Sua, com 10 descendentes. Depois tem Simeão, porque a tribo de Simeão foi tirada, ela morava dentro da tribo de Judá. Quando foram distribuir as terras, Josué colocou Simeão, que estava muito pequeno. Simeão, quando foi feito o censo, o último censo dele, estava com 22 mil pessoas só. Então foi colocado, as terras dele foram tiradas dentro de Judá. Então apresenta os simeonitas aí com 17, com 15 gerações, 27 descendentes. Depois mais outros 22 príncipes. O capítulo 5 de Crônicas vai trazer a geração de Rúben. Rúben era o primogênito, mas com aquele fato de ter subido ao leito de Jacó, quando ele possuiu, teve relacionamento com Bila, concubina de Jacó, ele perdeu a primogenitura. Aí ficou a primazia com Judá, mas Jacó deu a primogenitura para os filhos de José, Benjamim, Manassés e Efraim. Então temos a geração de Rúben com 17 descendentes aqui, que foram para o cativeiro. Lembrando que Rúben e Gade ficaram do lado de cá do Jordão. O Jordão está aqui, olha o mar aqui morto. Do lado de cá do Jordão, nós temos as tribos chamadas Transjordânia, onde ficaram Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, que ficou lá em cima em Bazã. Aí tem as gerações de Gade, né, no tempo do rei Jotão, fizeram essas genealogias aí. Vai apresentar então agora o exército de Rúben, Gade e Manassés, são 44.760, mostrando que eles derrotaram alguém que morava ali, que eram os agarenos. Apresenta os chefes da meia tribo de Manassés, que ficava lá em Bazã, né? Og, rei de Bazã. E o capítulo 5 e 4, já falei de 5. No capítulo 6, vamos ter as genealogias de Levi, com 14 descendentes. Lembrando que de Levi veio o sacerdócio, né? Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate teve 4, Arão, Isar, Hebron e Uziel. Então, daqui vem Moisés, vem então também o sacerdócio, né? Arão, depois passa para os meninos dele, Eleazar, Finéias, e vai embora. Então, temos 22 sacerdotes de Arão até o cativeiro babilônico. Tem essa relação aqui genealógica de 22 sacerdotes, seguindo aí Arão, Eleazar, Finéias, e vai embora. Temos os 3 chefes do clã, né, os 3 clãs, que eram Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Depois temos a relação dos filhos de Gerson, que está lá também em números 3. Depois tem a relação do filho de Coate, também em números 3. Filho de Merari, também em números 3. Depois apresenta a relação dos 3 regentes do templo de Davi. 3 regentes, 3 grandes líderes. Dos Coatitas era Emã, dos Gersonitas Asaf e dos Meraritas Etan. Então, Emã, Asaf e Etan eram os 3 grandes diretores do templo. Depois, ainda no capítulo 6, nós temos uma relação dos sumos sacerdotes, de Arão até o tempo de Davi. Depois, no capítulo 9, os habitantes dos restantes, aí vai distribuir onde moravam. No capítulo 6 de Crônicas, vai aparecer aí, no item 9, aqui na minha relação, os habitantes, onde foram as cidades dos Coatitas, de Arão e Moisés, do restante dos Coatitas, depois dos Gersonitas e dos Meraritas. Isso vai estar no capítulo 6 de Crônicas. Vamos ter as divisões da cidade, né? 13, 12, 13 e 10. 48 cidades, conforme foram distribuídas lá no livro de Josué. No capítulo 7, nós teremos, então, mais tribos. Issacar, mostrando a quantidade que tinha, 22.600 mais 36.000. Benjamim, com 3 relatórios, 22.034, 20.200 e 17.200. Naphtali, com os 4 filhos dele, só fala isso, mais nada. Manassés, Efraim, da onde vem Josué, e o Aser, com 26.000 e redondo. E o capítulo 8 tem as genealogias de Benjamim até Saul. Há uma repetência aí, nós temos um texto repetido aí, texto que repete, é o texto 1 Crônica 8, versículo 29 a 38, e 1 Crônica 9, 35 a 44. O escriba colou, Ctrl+C, Ctrl+V. O que está em 1 Crônica 8, 29 e 38, e colou em 1 Crônica 9, 35 e 44. 9 versículos repetidos aí. Então, nós estamos até o capítulo 8, que vem tratando da genealogia de Saul, de Benjamim até Saul, e de Saul até o cativeiro. Vamos ficando por aqui, então. Fica na paz. Tchau, tchau.